Olá, meus queridos e queridas amigas do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jessie Conce e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o processo seletivo da Emirates, sobre o Assessment Day. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, que foi do Open Day, que eu falei um pouquinho sobre o processo do Open Day, vai lá e assiste para depois você assistir esse vídeo para você não ficar aí perdido. Mas no Assessment Day eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, quais foram as dinâmicas grupais. Como eu falei no primeiro vídeo, eu participei de 3 processos seletivos, né, e outros assessment days diferentes, então foram dinâmicas totalmente diferentes, e aí eu vou poder falar pra vocês, né, quais foram essas dinâmicas aí durante essas práticas que eu fui. Então é isso, vamos lá? Eu falei, não, eu vou continuar tentando, né, eu não posso desistir agora. Então foi quando eu esperei, né, o tempo que se requer, que são 6 meses, e depois disso eu fui pro outro processo seletivo, só que esse foi em Buenos Aires, não foi aqui em Córdoba. Então eu falei, nossa, eu tenho que me preparar muito mais, porque Buenos Aires tá mais ou menos 8 horas de ônibus, né, ou de carro daqui, e eu teria que pagar um hotel, né, na cidade, tudo, pagar, no caso, transporte até lá. Então eu sabia que eu tinha que me esforçar um pouquinho mais, e eu comecei a me preparar. Durante esse tempo, né, de espera e tal, eu tava fazendo o curso de aeromoça, como eu falei pra vocês, de tripulante de cabine de passageiros. Eu tinha finalizado o curso. Então, como eu falei pra vocês, eu tinha feito o curso e eu acabei finalizando e eu já tinha, no caso, a minha licença, que é essa daqui, a licença da ANAC, essa daqui é da Argentina, mas eu acho que no Brasil é bem parecido porque a ANAC é o mesmo órgão que regula essa parte das licenças. E o meu certificado médico aeronáutico, aqui bonitinho, que também é válido os dois por 3 anos. Então, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que era, eu vi que realmente eu gostava muito dessa área da aeronáutica e sempre foi meu sonho, como eu falei pra vocês, viajar o mundo e trabalhar e estar perto da aeronáutica. Então eu tinha mais certeza do que eu queria. E durante esse tempo eu também segui me preparando bastante com inglês, eu estudei muito, tanto é que eu fiz muitos speeches, preparei os speech descriptors, no caso das práticas, das dinâmicas que eu falei pra vocês, no caso da primeira dinâmica e depois da segunda dinâmica, vi outros vídeos, me preparei tanto, pratiquei muito inglês e tudo mais. E depois, então eu cheguei em Buenos Aires, eu lembro que eu fiquei hospedada num hotel e acabei conhecendo um rapaz que tava no mesmo lugar, né, que tava aí em Buenos Aires somente pra assistir o Open Day, ele veio do Chile. E eu falei, nossa, tem gente que veio de outros países e eu tô vindo de outra cidade, tô reclamando. Então depois disso eu falei, nossa, tenho que valorizar muito mais porque eu tô aqui perto. Bom, pessoal, e depois disso eu cheguei bem cedo também lá, cheguei 7h30 da manhã e eu fui a terceira. E na verdade o segundo Open Day foi bem desorganizado, não foi como o primeiro, porque não foi por ordem de chegada. Alguns chegaram primeiro, ficaram por último, outros que chegaram por último ficaram lá na frente, sabe? Então os números foram foi conforme a ordem da fila, mas não por ordem de chegada. O Open Day foi a mesma coisa do primeiro vídeo que eu acabei falando pra vocês, a apresentação, só que dessa vez foi bem mais rápido, a apresentação foi super rápido e foram 2 recrutadoras em Buenos Aires e não uma. E éramos 290 e alguma coisa, não chegava aos 300, foram menos pessoas, eu esperava mais pessoas, mas foram menos em Buenos Aires. E eu conheci muitas pessoas legais lá no Open Day durante a espera. E eu lembro que na hora da entrega do currículo me fizeram 2 perguntas. Foi por que eu tô aqui na Argentina? E a segunda foi porque eu gostaria de trabalhar pra Emirates. E eu respondi e saí. Então eu lembro que quando eu saí, eu falei, nossa, eu acho que foi mais ou menos bem. Não sabia bem, mas eu falei, não sei se foi bem. Mas eu tava confiante e tal, mas mesmo assim eu fui sem nenhuma pretensão, como eu falei pra vocês. Eu arrisquei ir gastar um pouquinho mais de recursos e tudo mais, mas sem nenhuma pretensão. Bom, e eu lembro que nessa espera, né, quando eu tava esperando pra passar, pra receber o meu número e entregar o meu currículo, eu olhei pro lado e eu vi uma menina, eu falei, nossa, eu te conheço, você teve no Open Day de Córdoba. Ela, eu estive na etapa final e tal, a gente acabou conversando, ela chegou até a final interview, infelizmente ela não passou, mas ela teve aí bem pertinho e tal, a gente conversou, ela me falou algumas das perguntas que também fizeram no final interview. Depois eu vou deixar tudo pra vocês, as dinâmicas por escrito de ideias que vocês podem fazer e também as perguntas da final interview e os livros que eu utilizei para estudar o inglês, que é um livro
com um vocabulário bem formal da Oxford para Cabin Crew. English for Cabin Crew. Ele é muito bom, eu usei ele para me preparar pro inglês, mas também, né, como eu falei no meu primeiro vídeo, eu tenho um vídeo falando somente sobre como eu aprendi a falar inglês sozinha. Eu explico tudo aí, como foi esse processo e tudo mais. Então, quem quiser ir lá ver, eu vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo que eu falo como eu aprendi inglês sozinha. Então, voltando pro assunto, eu acabei encontrando, né, a Fran. Um beijo, Fran, se você estiver vendo esse vídeo. E também conheci outras pessoas muito, muito legais. Então, depois disso, a gente saiu e depois a gente ficou esperando o resultado. E quando eu me aproximei da porta, infelizmente, o meu número não estava lá. Foi, assim, uma surpresa pra mim. Eu falei, nossa, eu não acredito. Eu passei no primeiro, fiquei tão perto da final interview e tive aí tão perto. E dessa vez nem sequer eu passei no Civil Drop, eu não podia acreditar naquilo. Nem a Fran, nem os outros que estavam com a gente, sabe? Mas mesmo assim eu não vou desistir, sabe? Eu não vou mentir, eu fiquei um pouquinho triste, mas eu não chorei, nem fiquei assim, sabe? Não, falei, vou continuar tentando. Eu já tenho. Eu só vou desistir quando eu passar. E se alguém que já fez a entrevista, que já participou do processo seletivo, tá vendo esse vídeo e se identifica comigo, que já passou pelo processo e continua estudando e pesquisando pessoas que passaram por essa experiência, realmente eu acho que sabe e entende o que eu tô falando, sabe? É um sentimento de que você fala, não tem, sabe, como dizer eu vou desistir? Não tem essa opção. E eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar tentando, vou continuar estudando até que eu passe. Então, eu acredito que tudo tem um tempo certo pra todas as coisas e eu lembro que quando a gente saiu do hotel, né, tava a Fran e o Ed, que foi outro rapaz que eu conheci também lá no Open Day, que veio do Brasil só pra assistir o Open Day e também ele não passou no CV Drop. E ele já tinha passado por vários processos seletivos e ele também chegou bem pertinho, sabe? Então ninguém podia acreditar. Só que a gente falou, a gente não vai desperdiçar nosso dia, né? A gente já tá aqui em Buenos Aires, vamos fazer um tour, vamos passear. E a gente passou esse domingo, foi um domingo isso, né? A gente aproveitou a tarde inteira, a gente passeou, a gente almoçou juntos, foi em vários lugares turísticos, assim, tomou sorvete e tal. E foi muito, muito legal. Então, o que a gente tomou como experiência, né? E tanto eles quanto eu, a gente sentia o mesmo sentimento e se identificavam um com o outro, porque a gente se esforçou muito, a gente teve muita perseverança, né? De vir de outros lugares só para assistir o Open Day, mas a gente sabia que nada é perdido, que toda experiência vale a pena e que um dia vai acontecer, um dia vai ser a nossa hora. Então eu falei pra mim mesma, falei, nossa, a terceira tem que ser a vencida, ou a quarta tem que ser a vencida, mas tem que ser. Bom, então depois disso eu fui pro meu terceiro processo seletivo, que foi aqui mesmo em Córdoba, e eu acabei reencontrando quase todas as pessoas que estavam no primeiro Open Day. E foi muito legal porque a gente ficou unido o grupo, esse grupo do primeiro Open Day de Córdoba, e a gente se reuniu e tal. E eu posso dizer que a gente passou pelo mesmo processo, a entrega do currículo e tudo mais. Foram tanto o primeiro Open Day, o segundo e o terceiro, foram os três com recrutadoras totalmente diferentes. Aqui em Córdoba também só foi com uma recrutadora. E eu acabei chegando no mesmo horário do primeiro Open Day. Foi tudo bem organizadinho também, esse terceiro Open Day, diferente de Buenos Aires. Só que nos surpreendeu, porque a minha posição foi o número 6 também. Mas acabou que nos surpreendeu todo mundo, a gente entrou, passou todo o processo que eu falei no meu primeiro vídeo sobre como é o Open Day, que é o processo de entrar, ver a apresentação, né, e tudo mais da companhia, e depois passar pra fila para receber o número e entregar o currículo juntamente com umas perguntas. Então a gente entrou e tal, só que todo mundo saiu da sala e ficou desorganizado e depois formou uma nova fila. E a gente foi uma das últimas. Eu não podia acreditar. Eu falei, nossa, não acredito nisso. Eu cheguei tão cedo pra, tipo, ser as últimas 10, a nosso grupo, assim, que ficou unidinho e tal, era as últimas 10, não tava acreditando nisso. Eu falei, não. E então de brincadeira com a minha cara. Bom, as minhas companheiras que se conheceu lá devem entender o que a gente sentiu. A gente ficou tão chateada que a gente falou, nossa, a gente chegou 7h30 da manhã pra ser as últimas, tipo, a gente não acreditava. Mas beleza. A gente falou, já que a gente tá aqui, não importa, vamos ter atitude positiva e tal. A gente tava preocupada porque ser uma das últimas é meio negativo, né? Porque você fala, nossa, a recrutadora já deve estar exausta, cansadíssima, e ser as últimas é como next, next, next. Então a gente tava super preocupada. Mas no final das contas deu tudo certo, porque a recrutadora reconheceu, tipo,
todas as que estavam aí, como participantes do primeiro processo seletivo em Córdoba mesmo. Tanto é que as perguntas foram muito parecidas. Falou, você já teve em algum processo seletivo antes? E a gente falou, sim, em Córdoba. Em que instância você ficou? Eu falei, eu fiquei na última instância antes da final interview. Então, foi tipo um ponto super positivo na hora das perguntas. Então, a gente manteve a ordem da fila com a minha companheira, que a gente chegou até a final, tipo, aí, né, pra falar, não, vamos manter a sorte. Então, foi bem legal, acabou que a gente passou pelo CV Drop e a gente passou pelo Assessment Day, a gente foi para as seguintes etapas. Nessa seguinte etapa foi totalmente diferente a dinâmica, a gente esperou o resultado, quando a gente viu, a gente olhou na porta, né, ela falou, olha, os que passaram vão estar os números pegados na porta e os que não, podem tentar em um outro momento. E a gente saiu da sala, né, e falaram, olha, os que passaram vão estar o número na porta. Tava já todo mundo super nervoso, mas dessa vez eu tava um pouquinho mais calma do que da primeira e da segunda vez. Então eu conseguia almoçar tranquila e tudo mais. Quando a gente tava no almoço, ficou alguns companheiros nossos lá e a gente tinha, acho que, feito um grupo, alguma coisa assim, e mandaram a foto. Olha, os números que estão na porta já estão selecionados e tem que voltar e tal. E o nosso número tava na porta, a gente não podia acreditar. Então foi bem legal. Depois disso a gente voltou, né, pro hotel e a gente entrou e começou a primeira etapa do Assessment Day. Foi tudo igual que a primeira vez, tudo no mesmo dia. E a primeira prática foi totalmente diferente da primeira prática do Assessment Day aqui de Córdoba, né? Éramos 300 e algo e ficaram somente 50 e dividiram em grupos de 25 e o nosso grupo entrou, só que depois disso dividiram em um grupo de 12, se eu não me equivoco, fizemos um círculo. E eu lembro que nesse círculo também dividiram em trio, só que dessa vez a dinâmica era completamente diferente. Dessa vez colocaram num telão 5 ferramentas, se eu não me equivoco, que a gente tinha que ter. Era um desfibrilador, outro era uma acha, um kit salva-vida, um colete. Eram 5 equipamentos diferentes e a gente tinha que escolher cada um deles. Como a gente se dividiu em trio, né, cada um tinha um problema diferente e a gente recebeu no papelzinho, né, por exemplo, o que era, e a problemática era o avião caía e a gente tinha que escolher um desses 5 equipamentos e quais deles a gente escolheria e por quê. Então eu lembro que a gente se dividiu, cada um falou um pouquinho, cada um falou sobre 2 equipamentos diferentes e por que não escolheria esse e por que sim. E eu lembro que o meu eu falei sobre a acha e sobre a máscara de oxigênio. Eu falei por que eram importantes e tudo mais. Eu lembro que depois disso a gente fez a conclusão, né, de por que a gente escolheu aquele equipamento de todos os outros e finalizamos a prática. Nesse momento eu falei, nossa, eu acho que eu fui horrível, de novo, sabe? Porque justo dessa vez o trio eu não fiquei no meio, eu fiquei no final. Então eu tinha que falar um pouquinho mais e dar a conclusão e tal. Mas durante a dinâmica, enquanto eu tava com o trio, assim, com elas, a gente falou super bem e tal, assim, eu não podia acreditar. Tanto é que eu falei, nossa, eu espero que ela tenha escutado as coisas que eu falei durante a discussão, né, durante a prática, antes de expor às demais pessoas, porque ela vinha e ela passava, né, por trás do círculo e escutava as conversas dos trios. Então eu acho que ela escutou nossa conversa e eu espero que ela tenha escutado. Então eu falei, nossa, eu espero que ao menos ela tenha escutado todas as coisas legais que eu tinha falado durante a prática e não só baseado no que eu falei na apresentação, porque quando eu falei na apresentação, não sei se foi o nervosismo, eu não sei se foi, não sei, eu acabei que eu não falei tudo que eu gostaria de falar e eu senti que eu poderia ter dado mais de mim e são tão pouquinhos segundos, sabe, que você tem pra demonstrar e falar e dar o seu melhor e que eu acabei sentindo que foi um limitante pra mim, então eu falei, não acredito, mas tá bom, seja o que Deus quiser. Então a gente saiu da sala, ficamos esperando o resultado e quando a gente chegou lá, metade dos números estavam na porta e a outra metade não, do grupo final que tava. E o meu número não estava. Então, isso já era mais ou menos 5, 6 da tarde. Eu cheguei 7h30 da manhã e esse horário, mais ou menos, com esse resultado, já era 5h30 da tarde. Depois disso, as que ficaram, né, a gente tinha feito um grupo, chegaram a 2 práticas mais. Foram práticas um pouco diferentes, mas também mais ou menos parecida. E também os outros que ficaram falaram mais ou menos a mesma coisa. Foi como tipo uma picture description, dar uma solução ou expor alguma coisa. Também eles fizeram a medição da altura, se tem tatuagem ou não. E depois dividiu o assessment em 2 dias nessa prática. Ficou tipo uma mini final interview pro outro dia. Ela fez uma entrevista individual com cada um.
E depois disso, ela falou que teria realmente a final interview online e o teste psicológico e o teste de inglês e depois da final interview, que seria online, esperar a Gold Call. Então, esse foi mais ou menos o processo, mas eu tenho essas outras companheiras que chegaram à final interview que me falaram, né, das perguntas que eles fizeram na final interview e que eu acabei tomando nota de todas, eu tenho todas elas. E eu vou deixar pra vocês quais foram as perguntas que eles tomam. Eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês em forma de PDF. E se eu não consigo em forma de PDF, eu vou deixar o link do meu blog. E eu vou deixar disponível as perguntas no blog, porque eu tenho meu blog por lá. E vocês podem ver, tá bom? Bom, pessoal, mas é isso. Essas foram as minhas experiências aí com o Open Day. Infelizmente, como eu falei, eu passei por 3 processos seletivos, mas eu ainda não consegui entrar. Mas eu acho que não tem muito a ver de quem é bom, de quem é ruim, porque tinham muitas pessoas super capazes que você falava, nossa, não é possível, sabe, que não entrou. Tem muito a ver também com as vagas disponíveis, porque eles falam, são vagas ilimitadas, você pode entrar 15 como pode entrar 20, mas não é verdade, porque de todos os processos que eu fui, só contrataram 5 pessoas. E de um número mais ou menos de 300 a 400 pessoas. Às vezes contratavam 10 de um número de 500, mas a maioria dos que eu fui, que eram mais ou menos entre 300 pessoas, a contratação final foram mais ou menos de 5 ou 6 pessoas. Então, realmente as vagas são muito limitadas. Então, as outras pessoas que não passaram, não é porque talvez não estejam preparadas, não são capazes, mas porque realmente não foi dessa vez. E eu acho assim, a gente não deve desistir, né? A gente não tem por que desistir. A gente tem que continuar tentando e lutando, se esse é o nosso sonho. E se você é apaixonada, né, como eu sou apaixonada pela aviação, eu convido vocês, sei lá, se quiser me acompanhar pelas redes sociais e tudo mais, e ver aí o meu processo de tentativa. Porque como eu falei, eu me formei faz pouquinho tempo como aeromoça, como tripulante de cabine de passageiro. Eu me formei no ano passado, recebi a licença no final do ano passado, então foi tudo muito recente. E bom, e justo agora, né, que eu ia começar a procurar trabalho aqui mesmo na Argentina ou em aerolinhas nacionais, aconteceu tudo isso da pandemia e tá tudo em stand-by, então a gente tá aí ainda esperando, mas eu não desisti desse sonho, eu só tô esperando que mais ou menos tudo isso passe e eu continuo me postulando para as diferentes aerolinhas e eu acredito, se esse é o seu sonho, como é o meu, realmente não tem por que desistir. E é isso. Se você quiser continuar me acompanhando e ver como vai ser os outros processos seletivos que eu vou tentar, ou também as práticas e tudo mais, e lá no meu Instagram, né, eu tenho várias histórias destacadas aí durante todo esse processo, como foi o meu curso na aviação, como foi o processo seletivo da Emirates também, então tenho outras coisinhas por lá. Mas é isso, muito obrigada mais uma vez por ter me acompanhado até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa ter te ajudado de alguma maneira. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, as coisas que eu fui falando aqui, tá bom? E é isso, muito obrigada, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Essas foram as minhas experiências com o Open Day, o Assessment Day, essas 3 vezes aí que eu tentei, mas como eu falei, eu não vou desistir, não tem por que eu desistir, né? E eu vou deixar algumas dicas aí na descrição do vídeo das coisas que eu fui falando aqui. E eu acabei preparando bastante materiais, né, que eu usei nessa preparação e tudo mais. Mas se vocês quiserem ver esses materiais e tudo mais, eu posso dispor para vocês. Eu vejo se eu posso carregar em formato PDF ou se não, eu deixo disponível no meu blog e vocês podem ir dar uma olhadinha por lá também. Lembrando que o mais importante, sem dúvida, é o inglês, né? Se você tá confiante com o seu inglês, você vai chegar lá e vai arrebentar, não vai ter nenhum problema. É só confiar em você mesmo e no seu potencial e desenvolver e dar o seu melhor. E pessoal, eu até gravei um vídeo falando sobre como eu aprendi inglês sozinha. Aí eu falo toda a minha história com inglês, como eu comecei, eu estudei num instituto tradicional, mas depois eu deixei, comecei a estudar por mim mesma. Eu comecei a avançar e também um livro que me ajudou muito para o ambiente aeronáutico, né, para esse contexto assim de TSP, de tripulante de cabine de passageiros, foi um livro muito bom que é da Oxford Business English, que é esse daqui.
Esse livro vocês conseguem em formato PDF na internet. Se vocês não encontram, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou ver se eu consigo deixar em formato PDF pra vocês. Se chama English for Cabin Crew. É muito, muito bom esse livro. Ele tem tudo assim que você precisa saber, até mesmo pra entrevista final. Tem várias perguntas assim e dicas bem legais pra entrevista final também. E os outros materiais que eu tenho são todas minhas anotações. Por exemplo, Emirates, o Open Day, né, com os requerimentos, juntamente com as coisas que você tem que ter em consideração na hora da entrega do currículo e outras coisas que você deve ter em consideração na hora aí do Assessment Day. Também tenho aqui a outra folha, que é as práticas do Assessment Day, as diferentes tipos de dinâmicas. Por exemplo, teve uma dinâmica que eu acabei não falando aqui, mas teve outras pessoas que tiveram essa dinâmica, que foi a descrição de dar diferentes usos para um objeto. Então fazia o círculo, passava um objeto, né? E você tinha que dar diferentes usos para aquele mesmo objeto. Então aí tem algumas dicas de usos que podem ser usados por diferentes tipos de objetos, mas que é válido para outras coisas. São ideias, né? De coisas que vocês poderiam mencionar. Também tem os Picture the Scripture, quais são as situações dos Picture the Scripture, para que você possa treinar aí o vocabulário, o contexto, as dinâmicas nesse contexto também. Eu tenho aqui também a outra dinâmica grupal, Problems and Solutions, que são um problema e encontrar uma solução e conseguir criar um consenso, né, entre o problema e as dinâmicas grupais para conseguir encontrar essa solução, que foram as dinâmicas que eu participei. E da última dinâmica do meu último Assessment Day, que foi falando aí sobre os 5 equipamentos de emergência, você escolher um deles e por que você escolheria ele. Então aqui eu tenho várias ideias pro Assessment Day. A opção do currículo, que eu também falei, né, que é uma referência aí. Eu sei que existem vários tipos e modelos diferentes de currículo, não precisa seguir o meu, não é que o meu é o mais correto, mas o meu serviu bastante para passar pelo Open Day, então fica a dica para vocês. Aqui também eu acabei criando materiais, né, que são speaks, que me ajudaram também. Se você não se sente tanto em confiança assim, é legal você montar um speech também. Não para você memorizar, mas para você ter uma ideia dos tipos diferentes de contextos que podem se apresentar, diferentes situações que podem se apresentar e você se sentir um pouquinho mais preparado. Aqui eu coloquei também, por exemplo, os diferentes tipos de Picture the Scripture e alguns speeches para essas diferentes situações. E por último, mas a não menos importante, que é a Final Interview. Como eu falei para vocês, eu tive aí, né, na porta da Final Interview, mas eu tenho as minhas companheiras que estiveram comigo e passaram, que chegaram à Final Interview e me falaram as perguntas que podem chegar a tomar. Então aqui eu tenho as 32 perguntas completas, que são as perguntas mais tomadas, né, nessas entrevistas finais. E eu acabei montando as perguntas com alguns speeches, assim, com algumas ideias de desenvolvimento mesmo, pra não ficar aí, sabe, dar um branco na hora aí H. Então, eu tenho todo esse material. Se vocês realmente se interessam, eu posso deixar disponível no meu blog, né, pra vocês terem acesso e poder tomar algumas ideias daí. E juntamente com o PDF do livro do English for Cabin Crew. Bom, pessoal, e é isso. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A única coisa que eu posso falar é isso, que quem já passou por isso sabe como é o sentimento e a alegria também, né, de passar por esse processo seletivo. E apesar de que você não passou no Open Day, né, no CV Drop, ou se você passou, mas não conseguiu chegar à Final Interview, não passou na Final Interview, o que eu posso falar são os meus sentimentos, assim, os meus mais puros sentimentos, que é o de não desistir, né? Eu não desisti e eu não vou desistir. Eu não consegui passar ainda, mas eu espero poder, né, passar. Eu continuo me preparando, eu continuo praticando meu inglês. Eu sei que a gente sempre tem que melhorar, né? Eu tenho português, né, no caso, e o espanhol. E o inglês é o meu terceiro idioma, então eu sigo melhorando. Então, a gente tem que continuar lutando pelos nossos sonhos e não desistir com o primeiro não, né? Eu sei que depois de muitos nãos, vem um sim. E depois de muita, muita derrota também vem a vitória. Então a gente tem que persistir sim, se esse é o nosso sonho. Principalmente se o nosso sonho é aviação, como no caso é o meu, também a oportunidade, juntamente com a aviação, de poder viajar o mundo, conhecer, né, diferentes países, pessoas de diferentes culturas. Se esse é o seu sonho, não tem por que desistir. Então é isso, eu deixo minhas palavras aí de ânimo. Porque assim como eu, vamos seguir persistindo. Eu vou continuar tentando, então eu vou compartilhar com vocês
como tá sendo esse processo aí das tentativas para as diferentes companhias aéreas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!